Olá, olá, meus queridos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estou de volta aí para que nós possamos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus nesse início de semana com um sol maravilhoso e frio, claro. Estamos já chegando próximo já ao inverno, daqui umas 2 semanas, e nada como nos aquecermos com a palavra de Deus nesta manhã maravilhosa. E nesse momento a minha oração é pedir a Deus que traga todo o entendimento cativo, o conhecimento desta palavra, que Jesus nos ajude a refletir melhor através do Espírito Santo a tua palavra, porque é saúde para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. É que eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Esses dias eu confesso que eu fiquei um pouco chateado, um pouco triste, um pouco assim, por que não dizer desanimado, pelas notícias que eu tive do começo do mês para cá. Hoje é dia 7, faz uns 7 dias mais ou menos. Eu, por alguns episódios, alguns acontecimentos que aconteceu a respeito da perda de amigos. E eu, como não frequento mais a área aqui, há mais de 10 anos atrás, quando eu ia ali num barzinho ali embaixo, jogar um dominó, jogar uma sinuca, tal. E não sabia que essas pessoas já tinham partido. E aí eu tava conversando com um amigo, sempre quando eu falo com ele, fala: "Ah, e fulano, como é que tá?" "Ih, fulano morreu." "E ciclano?" "Ah, ciclano." "Tem certeza? Sério?" "Sério." Uns jovens, outros velhos. E aí eu fiquei pensando, falei: "Meu Deus, há dias agora, há poucos dias agora, acabei de ver a pessoa, até falei com ele e tal, ele falou: pois é, mas morreu." Só licença um pouquinho, deixa eu pegar aqui, ó. E aí ele disse assim: "Pois é, eles se foram." E aí eu tinha a dona de um bar aqui embaixo também, disse que morreu de câncer. Olha, a maioria morreram de câncer. Também fumava muito, fumava 2 maços, até 3 por dia, maço de cigarro por dia. E ela tinha uma pessoa que era deficiente, tinha aquele problema problema mental, tomava até aqueles remédios fortíssimos e tal. A mãe morreu e a filha ficou. Então, provavelmente, em seguida, ele não me falou um tempo, a filha também morreu, de câncer também. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, bom, principalmente porque uma pessoa que fuma dentro de um ambiente fechado, com certeza se torna um ambiente passivo. E todos que estão ali dentro, que não fumam, com certeza vão ter um problema mais tarde. E aí, provavelmente, essa menina que já tinha problemas mentais ficou muito triste, muito abalada pela mãe ter morrido, claro, só era ela e a menina só. E provavelmente veio também esse câncer, talvez também com a ajuda de 24 horas ali fumando dentro do ambiente fechado, aconteceu também esse tipo de coisa.
Teve um outro, já um pouquinho mais para frente, era mais novo que eu, 50 anos, também morreu de câncer. E eu confesso, eu nunca tinha ficado assim um pouco triste como eu fiquei esses dias de perder pessoas, conhecidos, há muitos anos sem eu saber. Porque antigamente eu frequentava lá, uns 10 anos para cá eu não frequento mais. E aí tem um outro que sempre passava aqui na minha porta. E eu não sabia que ele tinha essa doença também. Um câncer no pescoço. Ele também nunca me falava nada, mas eu cheguei várias vezes conversar com ele, falar de Jesus para ele, porque era um alcoólatra, né? Bebia. Ele até falava, meu café da manhã, 5 horas da manhã, meu café é tomar já uma cachaça. Só que ele tinha um problema. Eu acho que porque assim, ele tinha uma família que é da igreja Mormon. E a igreja Mormon tem uma doutrina que ela diz o seguinte, que se a pessoa que não é cristão, não frequenta a igreja, morrer, eles acreditam no batismo pelos mortos. E eu acho que esse rapaz, esse finado amigo, acreditava nessa doutrina. E aí, até um dia eu falei para ele, joguei uma indireta, não que eu falei que a religião dele, etc, etc, mas eu joguei falando ali de religião e tal, que ele precisava ir para a igreja e tal, aí eu falei assim, inclusive tem uma igreja aí, para falar da igreja da esposa e dos filhos dele, que uma coisa errada, na interpretação errada da Bíblia, que está lá em 1 Coríntios 29, diz que o batismo pelos mortos, e as pessoas que morrem não salvas, essa pessoa que é membro dessa seita, que é a igreja Mormon, pode se batizar em favor daquela pessoa que morreu sem aceitar a cruz, sem aceitar a fé. E aí ele ficou meio assim, tal, não sei o quê. Falou assim, um dia eu vou, um dia, entendeu? E aí veio agora a notícia, semana passada, que ele havia morrido ainda o mês passado. Eu falei, nossa, mas eu vi ele pouco tempo, uns dias aqui na minha porta, tal, não sei o que. Ele falou, pois é, morreu com câncer acho que no pescoço. E aí eu já falei por esse rapaz que estava conversando comigo, que ele também não é crente, acho que ele tira um pouco de sarro, né, longe de mim, que ele fala, Guilherme bebia, jogava com a gente, aí bebia cerveja com a gente aí e tal, não sei o que, agora virou crente com a Bíblia debaixo do braço. Então, e eu falei para ele, e aí ele falou assim, mas pelo menos descansou em paz. Eu falei, descansou o corpo, por enquanto. O corpo descansou em paz, mas a alma não. Porque o corpo vai para a sepultura. O corpo não tem mais como se... Depois que a alma sai do corpo, o corpo não tem mais movimento nenhum. Ele vai para a sepultura e a terra vai comer. Ele só tem movimento, ele só vive quando a alma está dentro do corpo. Porque nós somos constituídos, nós somos um corpo que tem alma e espírito. Nós somos um corpo que tem alma e espírito. Quando esse corpo quando essa alma sai do corpo e o espírito humano volta para Deus, como está aqui, eu vou ler para você, que houve separação de 3 coisas, separação do corpo, da alma e do espírito. E aí eu falei, por enquanto o corpo está descansando na sepultura, a alma não, porque se ele acreditava nisso aí, que depois que ele morrer, a mulher, a esposa, os filhos batizassem por eles na igreja Mormon, eles iam ser salvos, está completamente enganado, ok?
Deixa eu ler uma palavra, em Hebreus 9:27, olha o que a Bíblia diz, Hebreus 9:27. E assim como está decretado por Deus, claro, aos homens morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, a Bíblia já é bem clara. O homem está decretado morrer uma só vez. Ele não vai morrer várias vezes. Morrer uma só. Depois disso vem o juízo. Só que aqui está falando justamente do que eu estou dizendo para vocês. O juízo aqui é para os perdidos. É para os que morreram sem Cristo. Não para os salvos. Porque aqui não haverá uma mistura, por exemplo, no julgamento do trono branco, não vai aparecer crentes, salvos e não salvos, não vai aparecer crentes e ímpios juntos, não. Porque aqui está dizendo o seguinte, é para aqueles que perderam a salvação, perderam a vida eterna. Por quê? Porque até ouviu. Porque assim, Deus dá várias chances para a pessoa ouvir a palavra de Deus. Se não ouvir no rádio, ou ver na televisão, ou se não alguém, amigo do trabalho, fala de Jesus para a pessoa, ou às vezes na rua, ou às vezes, enfim, mas ouve. Só que o problema é dar crédito nessas verdades. Bom, então vamos lá. Aqui já estamos falando do corpo, Hebreus 9:27, ok? Vamos falar agora do espírito, Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra. Ou seja, o corpo volte à terra. Como volta à terra como era. Por quê? Porque nós somos feitos do barro. Nós somos criados, nós somos feitos da materialidade da terra. E só que o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui nós já podemos ver lá o corpo, como eu falei, aqui a terra, que é a matéria da onde nós somos formados, e o espírito volte a Deus que o deu, que é o espírito de vida. Que ali, quando se junta o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, ali é soprado o espírito de vida sobre aquele feto. Só que quando ele morre, como está dizendo aqui, quando ele morre, o espírito volta para Deus que o deu. O corpo, como está dizendo aqui, volta para o pó, volta para a terra. E a alma? A alma não. A alma ela tem dois destinos após a morte. Ou o paraíso, ou o lugar chamado lugar de tormento, que está lá em Lucas capítulo 16, versículo 23. Então, e o que acontece? E o que acontece quando diz aqui, depois disso, assim está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso venha o juízo, que é onde o corpo se junta no dia do juízo, o corpo se junta à alma, sem o espírito. Vamos ler aqui. O corpo se junta novamente à alma sem o espírito. Vamos lá. Capítulo 10 de Mateus, no versículo 28, olha o que diz.
não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no fogo do inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, o que eu acabei de falar, no juízo, depois do tribunal de Cristo, depois do tribunal de Cristo não, depois do trono branco, quando essas almas elas forem condenadas, porque até agora elas estão julgadas, certo? Estão julgadas, tanto os que estão vivos aqui na terra, como os que estão no lugar de tormento, estão julgados, só que ainda eles não foram condenados. É como se estivessem numa penitenciária, mas a sua sentença ainda não saiu. A penitenciária é o lugar de tormento, onde estão ali sofrendo. E a sentença é quando o juiz entender pelo crime que ele cometeu, que ela cometeu, e aplicar a sentença que é a prisão perpétua, vamos supor. Vamos pegar a figura agora dos Estados Unidos, a prisão perpétua. O juízo também. Quando Deus aplicar a condenação, porque por enquanto eles só estão julgados, mas ainda não foram condenados, quando Deus aplicar a sentença, será a prisão perpétua no lago de fogo, que está em Apocalipse capítulo 20. Por quê? Porque aqui foi a primeira comissão que Jesus mandou para pregar, né, o evangelho, e da primeira comissão a instrução sobre as ameaças externas de morte. Ou seja, eles tiveram pregando ali o evangelho naquelas aldeias, houve ameaças, claro que houve. E quando eles voltaram, Jesus disse isso aqui para eles: não temais, vocês estão temerosos porque vocês sofreram ataques de agressões e ameaças de morte. Não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma, certo? Porque vocês têm alma, mas o homem só pode matar o corpo, dar um tiro na pessoa, ponto, a alma não consegue matar, a não ser o próprio Deus. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no fogo do inferno, tanto a alma como o corpo. Ou seja, o texto mostra que a alma e o corpo voltarão a unir-se na ocasião da ressurreição dos ímpios, após o julgamento do trono branco, sem o espírito humano. Está lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 ao versículo 14. Sem o espírito humano. Por quê? Porque quando a pessoa morre, como diz aqui Eclesiastes 12:7, o espírito volta para Deus que Deus. Por quê? Para Deus que o deu. Por quê? Porque no dia do juízo, Deus vai ter nas mãos o espírito do homem, o espírito da mulher. Para ele saber julgar de acordo com as leis divinas. E o que é o espírito humano? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem que você conhece os aviões, por exemplo, tem a caixa preta. Chama de caixa preta, mas não é preta, é a cor de abóbora. E quando esse avião cai, ele cai, ele sai daqui do Brasil, cai lá na Argentina. Espatifa lá, mata 200 e tantas pessoas. A primeira coisa que os técnicos vão atrás é dessa tal caixa preta. E essa caixa preta, ela não pode ficar lá com o governo da Argentina ou de algum país que cai. Tem que vir para ser devolvido para o país que construiu aquele avião e colocou aquela caixa preta, porque os técnicos sabem abrir aquela caixa preta para ver
o que causou o acidente daquele avião, por que ele caiu e etc. E dentro daquela caixa preta há várias mensagens gravadas ali desde quando o avião fez o seu primeiro voo. Ele voou, vai lá, 300 mil quilômetros, 500 mil quilômetros, rodou o mundo, e ali fica tudo gravado naquela caixa preta. E aí eles vão abrir aquela caixa preta para saber o que aconteceu com aquele avião. E ali eles vão ver gritos, vão ver desespero, vão ver gritos de socorro, etc. e tal. Tem várias horas de mensagens ali gravadas, de conversa de passageiro, etc. e tal. E aí eles abrem aquela caixa preta e vão descobrir por que aquele avião caiu. É exatamente o modelo do espírito humano. Quando chegar o dia do juízo, Deus tem essa caixa preta na mão, que é o espírito humano, para julgar essa alma agora que vai ser condenada. Porque ele tem todos os registros desse homem, dessa mulher, desde quando ele nasceu, desde quando o primeiro gugu dadá que ele deu, até o fim da sua vida. Pode ser com 50, pode ser com 20 anos, pode ser com 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80. Tá tudo lá gravado nessa caixa preta chamada espírito humano. Para Deus saber, para Deus julgar naquele dia. Para que não haja nenhuma desculpa de nenhum daqueles condenados para tentar se safar dessa condenação. Entenderam? Então, quando o corpo, por isso que eu falei para o rapaz, o corpo está descansando na sepultura temporariamente. Porque depois do juízo, depois da condenação, a alma se junta novamente a esse corpo, porque haverá ressurreição, eles vão ressuscitar, vai se juntar essa alma. Por quê? Porque imagina comigo, desde o começo do mundo até o dia do juízo, são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de almas que serão julgadas. É muita gente, não cabe quantos mundos deveria existir para caber esse monte de alma. Então vai ser de corpos, de pessoas. Então, o que vai acontecer? As almas que estão no lugar de tormento agora, hoje, nesse momento, ainda vão passar, vai demorar ainda 7 anos, vamos supor, mais uns anos, depois vai vir 7 anos de grande tribulação, depois tem mais 1000 anos de governo de Cristo na Terra, vai governar a Terra por 1000 anos, aqui, ele vai vir aqui. Depois desses 1007 anos, talvez passar mais alguns anos, não sei, aí sim vai vir o juízo. Você imagina até lá, do começo do mundo até agora, tem trilhões e trilhões e trilhões de anos, você imagina daqui 1000 e tantos anos, quantas pessoas vão morrer sem salvação? Quantas pessoas vão perder a vida sem Cristo? Então, vai ter um lugar que eles vão ser julgados, as almas vão ser julgadas. Depois, aí sim, depois os corpos ressuscitam. Igual capítulo Apocalipse 20, versículo 11. Vou até ler aqui para vocês. Porque eles vão ressuscitar e olha o que diz aqui, o trono branco, o julgamento dos ímpios. E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. De sua presença fugiram, sem deixar vestígios, a terra e os céus, pois não houve lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos,
em pé diante de Deus. E abriu-se os livros, e imediatamente abriu outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados segundo as obras que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. O mar devolveu os seus mortos. Por quê? Quantos milhões de pessoas, bilhões, vamos supor, não estão... A sepultura no mar não foi a sua sepultura. Estão lá os ossos até o dia de hoje. E eles vão ressuscitar. Para poder receber as suas almas, para os dois, tanto o corpo como a alma, ser lançado no lago de fogo. O mar devolveu os mortos, a morte e o Hades. O Hades é onde está, é o lugar de tormento, onde estão as almas agora pagando pelo aquele que fez. A morte e o Hades devolveram seus mortos, e cada um foi julgado segundo o que havia feito. E a morte e o Hades foram lançados no inferno. Esta é a segunda morte, o inferno, o lago de fogo. Então, o que vai acontecer? Como eu falei para o rapaz, o corpo descansa momentaneamente, só que depois vão ressuscitar para ser julgados e condenados eternamente. Então, essas almas, por exemplo, estão numa penitenciária chamada lugar de tormento, mas eles ainda não foram condenados para ser lançado no lago de fogo. Então, o que vai acontecer? Quando eles forem condenados, os seus corpos vão se levantar, vão ressuscitar, a alma que foi condenada vai se unir ao seu corpo, aí sim, eles vão ser lançados de corpo e alma no inferno, no lago de fogo. Então, como eu disse no começo da minha fala, eu fiquei triste porque esses dias eu ouvi esse tipo de coisa, pessoas inclusive que eu falei para eles, evangelizei. Naquela época, para aqueles outros que morreram, eu falei alguma coisa do evangelho lá, até porque naquela época eu bebia com eles e tal, então, não. Mas esse que morreu agora com câncer, pelo menos esses 3 que eu falei, os 4 que eu falei aqui morreram com câncer. Esse que eu falei aqui, esse eu evangelizei, eu cheguei a falar de Jesus para ele, mas ele não deu ouvido. E aí, o que aconteceu? Eu nunca tinha ficado assim um pouco triste, um pouco abatido por saber dessas pessoas que eram tão amigos, né, e de repente perderam a vida, assim, coisa de, para mim, tem pessoas, foi uma semana, eu vi, na outra morreu, eu falei, nossa, mas eu vi ele esses dias, o cara falou assim, o outro colega falou assim, então, eles morreram agora, no começo de maio. E aí vem aquela tristeza, sabe, de você falar para a pessoa, mas a pessoa dá de ombros, desdém, né, com a palavra de Deus, e aí você fica sem chão, né? Fala, poxa, mas... E agora ontem também morreu mais um aqui em cima, um mecânico aqui, inclusive falei com um colega dele ontem, perguntei. E, enfim, então a minha dó dessas pessoas, principalmente aquelas que eu falei de Jesus, é saber que eles vão ter essa mesma consequência do quê? De serem condenados eternamente. Por isso que eu falei pro colega aí, ele falou, pelo menos descansou em paz. Eu falei, momentaneamente o corpo está descansando em paz,
Porque o corpo não sente nada. Você dá um beliscão, coisa e tal, o corpo não vai. A alma não. A alma, se ele era de Cristo, conseguiu a salvação. Se não, não. Se não, vai ser muito difícil reverter isso. Porque o importante é as pessoas aceitar a Cristo em vida. Em vida. Depois, não tem mais chance. E aí, eu falei com outras pessoas, e aí, inclusive, ontem, cara, é aqui de frente comigo, aqui, peguei uma carona com um amigo ali, me trouxe, fui até o mercado, voltei. Aí eu falei assim, e aí, fulano, tá 7 e pouco da manhã, 7h30 da manhã. E aí, pai, tá vindo da onde? Não, tô vindo lá da... Aí ele falou um lugar lá, falei assim, porque eu não tô morando mais aí. Aí eu falei, não. Por quê? Porque eu separei. Separou? Separei. Tô morando lá em Mogi agora. Aí eu falei, meu Deus, mas outra tristeza que vem pra minha alma. É, as pessoas vivem tanto tempo e de repente tem filhos, tem coisa e tal, de repente um vai para um lado, outro vai para o outro. Então tem coisas assim que, sei lá, abala a gente. Eu não sei se vocês são assim, mas a gente fica assim um pouco, eu mesmo fico um pouco assim, meio que abatido, né? Você vê as pessoas desperdiçando vida, sem entender nada, o curso da vida, mas enfim, é triste, é triste. Então, o que acontece? Essas pessoas, eu sinto pena da família que ficaram, né? Perderam esse ente querido e, inclusive, esses dias estive numa casa, a pessoa me chamou para ver um negócio lá, uma porta para ela lá. E foi uma irmã de uma igreja que me chamou para ir ver lá a mãe dela, tal. O trabalho lá, trabalho não, uma ajeitadinha na porta lá. Aí eu cheguei lá justamente num quarto de um senhor que está de cama. Ele não fala, não escuta, não fala, não escuta. E aí eu perguntei para ela, falei, o que foi? Não, deu Alzheimer nele e ele não se movimenta mais, fica aí 24 horas deitado. E ela é uma senhorinha, deve ter seu quase 80 anos, mais ou menos, 70 e pouco, não sei. Deve cuidar dele, né? E aí eu falei assim, e eu pensando que ela evangélica, porque a filha é. Falei assim, a senhora é cristã? Sou. Eu falei, ainda bem, né, que a senhora, né, aceitou. Eu falei, pensando que ela era da mesma igreja da mãe. Mas não, ela falou, não, eu sou católica. Eu sou católica, ele é católico. Aí eu falei, a senhora nunca se interessou pela fé, pela aceitar como a sua filha é? Aí ela falou assim, não, é porque eu só faço bem, eu sou boazinha. Eu falei, não, minha senhora. Ninguém faz o bem, nós somos pessoas más. Nós somos pessoas que temos as nossas maldades no nosso coração. Nós temos pecados, como que pode dizer? Nós temos a natureza caída, não pecaminosa, como muitos dizem, natureza pecaminosa. Nós temos a natureza caída e é necessário que nós se convertamos a Cristo, aceitamos a Jesus, para a gente poder ter uma garantia de vida, e inclusive a vida eterna. Ela falou, mas
assim, que eu sou bacana, eu faço bem para todo mundo, não sei o que, não sei o que. E você já sabe daquela história, né? A pessoa fazendo obras para ver se consegue a salvação, consegue. E aí conversei com ela lá, tal, eu falei, e ele? Ele falou, ele também é católico, você vê. A pessoa teve todo o tempo de vida, ouviu o evangelho, inclusive da filha e do genro, que são dois membros da Assembleia de Deus, mas não quis dar ouvido. E hoje está aí, com Alzheimer, surdo, mudo. E agora? Quer dizer, quando estava vivo, estava com saúde, minha religião é essa, nós somos bonzinhos, nós fazemos isso, fazemos aquilo, então não tem muita importância. E agora? Agora está inválido, fica na cama deitado 24 horas, e aí? E a situação dessa senhora também? Não estou julgando a religião dela, mas você colocar que você é boazinha, você é bonzinho, e não precisa aceitar Cristo, não precisa aceitar a fé para a salvação da tua alma, está redondamente enganados. Estão redondamente enganados. Uma das coisas também que nós podemos analisar é que às vezes tem pessoas que abandonam a fé principalmente porque queria algo de Deus e Deus prometeu, só que pelo demorar, entre aspas, na sua cabeça, por Deus está demorando muito, não responde a minha oração, aquilo tanto que eu tenho pedido, a pessoa abandona a fé, abandona a Cristo. Por quê? Porque queria aquele socorro, queria aquela bênção que Deus prometeu a ele e a ela. Só que não veio na data certa, segundo o que ela acharia que iria vir. Por quê? Porque ela queria que Deus respondesse conforme eu quero, segundo o meu desejo, segundo a minha capacidade, não Deus. E aí tem acontecido com muitas pessoas abandonado, e inclusive quanto mais o tempo passar, mais pessoas vão ter dúvida a respeito da salvação, vão ter dúvida a respeito da Bíblia, vão ter dúvida a respeito das promessas de Deus. Porque eu já vi pessoas dizendo, mas Deus não existe, porque olha como o mundo está, o mundo cada vez mais pior, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não vale a pena, aí abandona a igreja, não quer mais. Só que nós temos que analisar o seguinte, quando Deus nos promete algo, é que Ele vai cumprir, mesmo nós o abandonarmos. Mesmo nós viramos as costas, mesmo nós jogamos a toalha, mesmo saindo da igreja, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Onde está isso? 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ou seja, que acabei de falar, Deus não vai me dar, não respondeu, tá? Então é o seguinte, eu não vou mais na igreja, não, eu não quero mais saber de igreja, etc. Então aqui está dizendo, se nós somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se o seu próprio corpo. Ou seja, está dizendo o seguinte, mesmo que você seja infiel, você virou as costas, você foi embora, ele ainda continua fiel porque não pode negar aquilo que ele te prometeu. Então ele vai te dar? Vai. Mas muitas das vezes o perigo é esse. E isso faz conexão com o que eu falei aqui sobre a morte sem Deus. Vamos supor, prometeu te dar um carro. Aí você achou que o carro
viria logo. Porque você tem dificuldade para ir no mercado, você tem dificuldade, você não tem como muitas vezes levar um filho, uma filha para o hospital, tem que chamar Uber, tem que pegar táxi, etc e tal. E aí, chega um momento, você desistiu, jogou a toalha, falou, não quero mais, eu estou com dificuldade, eu estou gastando muito, etc. E Deus prometeu um carro para mim, e nada, e etc e tal. Vamos supor que um dia chegou um carro, a chave de um carro nas tuas mãos. Só que como você está com a cabeça você já abandonou a fé e você está mais com a cabeça voltada para o mundo, você esqueceu dessa promessa. Aí você fala, que maravilha, graças a Deus. Você até fala um graças a Deus, agora eu tenho um carro, tal, não sei o que, eu trabalhei tanto, se não fosse lá o salário X, se não fosse, enfim, mas você não fala mais, você não glorifica mais a Deus, você não agradece mais a Deus, por quê? Porque você já passou, você não ligou mais, você não olhou mais, não cuidou mais da sua fé e tornou-se uma pessoa mundana. E aí você dá um monte de desculpa, entendeu? Para falar para os seus amigos que foi o seu salário, foi os empréstimos que você fez, que isso, que aquilo outro. E tem muitos que eu já ouvi até que falam assim, quando eu estava na igreja eu tentei, eu busquei, mas não consegui nada, mas agora eu saí da igreja, tô conseguindo as coisas. Eu vejo aí de vez em quando a pessoa falar, agora na igreja eu não conseguia nada, agora quando eu saí da igreja, agora eu consegui. Até usam graças a Deus eu consegui. Só que o perigo maior é o seguinte, é que esse carro que você adquiriu, que Deus prometeu há 10, 15 anos atrás, e agora você se tornou infiel, você não está mais servindo a Ele, pode servir para nós o quê? Até mesmo de sepultura. Até mesmo para prejudicar a nossa própria vida. Por quê? Porque o fato de que ele permaneça fiel não quer dizer que não se importa se somos infiéis. Claro que se importa. Por que ele se importa? Porque primeiro que ele olha para sua alma. Você vai se perder. Você vai se perder. Ele permanece fiel à sua missão e ao seu propósito. Conduz o seu plano até o fim, mesmo sem a nossa fidelidade. Foi o que eu acabei de falar. Ou seja, ele conduz o seu plano até o fim. O que ele te prometeu, ele vai dar até o fim. Mesmo sem a nossa fidelidade. Mesmo você virando as costas para ele e jogando a toalha. Porém, contudo, todavia, essa bênção que a gente recebeu e não estamos mais de acordo com a palavra de Deus, isso aqui mais tarde pode servir para nós como sepultura. Podemos sofrer um acidente e não existir mais. E perder a salvação. Podemos sofrer um acidente com esse veículo e ficar paraplégico, tetraplégico. Se isso acontecer, graças a Deus, porque pelo menos você agora tem a mentalidade e a boca para pedir perdão a Deus, entendeu? Mas e se não acontecer? E se esse carro capotar e a pessoa perder a vida? E se alguém bater, e se vier um louco lá, você está dirigindo na estrada, vem uma carreta e passa por cima de você? E aí? Ele cumpriu o que ele prometeu? Cumpriu, mas você não estava no momento certo, na hora certa. Porque você abandonou ele. Deixa eu ler de novo. O fato de que ele permaneça fiel não quer dizer que não se importa se somos infiéis. Ele permanece fiel à sua missão e ao seu propósito e conduz o seu plano até o fim, mesmo sem a nossa fidelidade.
Então, se ele prometeu, o cuidado, todo cuidado é pouco. Se eu estou na igreja, se eu estou buscando a Deus, louvando a Deus, sendo obediente a Deus, e Deus me promete uma coisa, e eu pensar que eu vou receber amanhã, por causa disso não acontecer, eu virar as costas para Deus, fique sabendo que Deus prometeu e Deus vai cumprir. Só que essa bênção na nossa vida, por nós estarmos fora do caminho de Cristo, pode ser a tampa do nosso caixão. Pode ser o fim da nossa vida. Entenderam? Então tem muitas pessoas aí que pensam, quando eu estava na igreja eu não ganhei nada, não recebi nada. Agora que eu saí da igreja, estou com um emprego bom, estou até com um carro, estou com casa nova, etc. e tal. Calma. Isso pode ser até uma armadilha para você. Por quê? Porque Deus armou essa armadilha? Não. Ele deu aquilo que ele prometeu. Não é que ele te armou a armadilha. Só que você está no caminho, no lugar errado, na hora errada. Porque quando ele te prometeu, você servia a ele. Você era obediente a ele. Agora ele cumpriu a sua promessa na sua vida. Só que agora você está fora do caminho. Você desdenhou, você não acredita mais em nada. E pode ser que você sofra as consequências, inclusive com aquela bênção, com aquela promessa que Deus te deu, que Deus nos deu. Então, isso, e aí conecta, como eu falei, pode servir de caixão, pode servir de tampa de caixão, conecta com aquilo que eu acabei de falar para você no começo da minha fala, sobre as mortes das pessoas que morreram, ouvindo o Evangelho, mas não deram ouvido. E essa mensagem para ela serviu de sepultura. Por quê, Guilherme? A mensagem do Evangelho é sepultura? Não, a mensagem do Evangelho é vida. Só que a pessoa transformou essa mensagem do Evangelho em sepultura, porque ela não deu ouvido. Ela ouviu, mas não quis praticar. Então, meus queridos, a gente pensa que nós sabemos tomar conta da nossa vida, a gente pensa que nós deitamos hoje e amanhã vamos acordar de uma boa. Não é por aí. A Bíblia fala no Salmos, capítulo 90, que a nossa vida é como uma neblina. Neblina você já sabe, você vem aqui da manhã, olha, tá aquela neblina, você vai embora, quando você olha para trás, no mesmo momento a neblina sumiu. O caminho já tá limpo. É a nossa vida. É a nossa vida. Então, para você que está firme, continue firme. Para você que está desviado ouvindo essa palavra aqui, volte para Jesus o quanto antes. Por quê? Porque aquela promessa que Deus te fez, você que está desviado e Deus te fez, ele vai cumprir na sua vida. Só que, lembra, acabei de falar aqui, pode ser que essa bênção na tua vida seja uma armadilha para você mesmo. Como eu falei aqui, por exemplo, do carro. Então volte o quanto antes, porque a promessa que Deus prometeu para você, ele vai te dar. E aí, dependendo de que lugar você está, que ponto de vida que você estiver, vai ser um perigo para você mesmo. E se você voltar, talvez a bênção até adiantada. Entendeu? E você que está firme, você que está cocheando em dois caminhos, para ou não para, desisto ou não desisto, porque a bênção está demorando, o milagre está demorando a acontecer. Não, continue firme, continue caminhando, firme, tranquilo, porque uma hora Deus vai te surpreender com coisas boas que você jamais imaginou que isso aconteceria na sua vida. Agora eu tô falando, imaginou do bem, tá? Não do mal, porque o outro lado é o seguinte, eu jamais imaginaria que eu teria um câncer na vida, vamos supor.
né, quando chegam certos tipos de doenças mortais, você não pensa, nossa, mas jamais imaginei que isso ia acontecer comigo, ou alguém ente querido morreu da sua família, você fala, nossa, jamais imaginei que isso poderia acontecer comigo, tal, não sei o quê. Enfim, então, isso foi uma reflexão para nós pensarmos um pouquinho mais, tá? Nesse começo de mês de junho. E eu acredito que Deus olha por todos nós. Deus prepara coisas excelentes para a nossa vida. Só que nós temos que ter paciência. Não devemos colocar os pés pelas mãos. Não devemos desdenhar a respeito daquilo que Deus nos prometeu e dizer assim, acho que não vai acontecer mais não, vou embora, vou desistir, vou jogar a toalha. Não. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, e você que está desviado do Evangelho, pior para você. Se você não voltar, as consequências da vida vão ficar cada vez pior. Ok? Então, fazer não é uma mensagem, mas é uma reflexão. Fazendo essa mensagem, essa reflexão, eu quero desejar um ótimo mês de junho a todos vocês e que Deus possa continuar abençoando a sua vida e com certeza a promessa que Ele fez a você, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Então Deus abençoe. Um bom domingo a todos e uma ótima semana a todos. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fique todos com Deus.